pessoal, então bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Nós vamos estar aqui fazendo aula de exercícios, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Bom, então eu montei aqui alguns exercícios que eu peguei das nossas listas, tá bom? Eu peguei exercício de ambas as listas aí que eu passei para vocês. E aí ficou como exercício para serem resolvidos, tá bom? Agora nós vamos estar resolvendo alguns deles, tá bom? Não sei se vai dar tempo de resolver todos que eu coloquei lá. Eu coloquei 14 exercícios nessa lista aqui, tá bom? Mas são exercícios que envolvem esse conteúdo de movimento uniforme e uniformemente variado que nós já estudamos, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui, esse resumo com as fórmulas, eu vou colocar para vocês nas atividades avaliativas, tá bom? Igual o pessoal pediu. Vou colocar essa lista de fórmulas e o significado de cada uma dessas letras para vocês poder utilizar na prova, tá bom? Apesar que na prova online, né, você pode consultar a fórmula, por exemplo, uma anotação sua, não tem problema, né? Então, eu também passei para a Daiane essa lista aqui de fórmulas, ela vai colocar na prova dela também, tá bom? E aí ficou combinado de nós colocarmos as fórmulas para ajudar o pessoal, tá bom? Então tá aqui as fórmulas. Velocidade média é definida distância pelo tempo. Eu não vou estar aqui explicando essas fórmulas a princípio agora, porque nós já explicamos ela 2 vezes, né, nessas aulas ou mais. Então tá aqui essa lista, a conversão de velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Se for de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Tem a equação horária do movimento uniforme. No movimento uniformemente variado tem a aceleração, isso você tem que lembrar, tá bom? Quando um sistema fala que tem aceleração, se ele não falar que tem aceleração, nessa situação, mas se ele falar que a velocidade muda do repouso para tantos quilômetros por hora, ou muda, por exemplo, de 10 para 50, aí no caso é exercício que envolve aceleração, é movimento uniformemente variado, tá bom? Mas se ele não falar de mudança de velocidade, então não tem aceleração inclusa para resolver os exercícios. Nesse caso, você considera como movimento uniforme e tem apenas essa única equação aqui, SS0 mais VT, onde V é constante, que surge dessa fórmula da definição de velocidade, tá bom? Aí nós temos a equação horária da velocidade, que é tirada dessa equação da aceleração. A da posição ela é definida pela área abaixo do gráfico. E a equação de Torricelli é uma equação que você usa, na qual você pode resolver problemas sem necessariamente ter que calcular o tempo, ou não usar o tempo na hora de fazer o cálculo, para achar velocidade final, ou velocidade inicial, ou aceleração, ou deslocamento, ou distância percorrida. Tá bom? Então, essas são as equações que nós temos. Basicamente, se você for olhar, são apenas 3 equações. Uma do movimento uniforme, SS0 mais VT. Outra, a equação horária da velocidade, V é igual a V0 mais AT, para o movimento uniformemente variado, que tem aceleração. E a equação da posição, S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. Essa equação de Torricelli não é necessário ela, uma vez que você usa essas duas aqui, tá bom? Mas para usar ela, aí teria uma quarta equação, né? Vamos ficar com ela também, porque às vezes ela facilita a nossa vida. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A vezes ΔS, tá bom? Então essa seria, né, a fórmula para encontrar a aceleração ou distância ou velocidade final também. Geralmente é o que é procurado nesse estilo de exercício aqui, que envolve a equação de Torricelli, tá bom?
Beleza, então agora nós vamos resolver os exercícios. Então, né, quando ele não fala de mudança de velocidade, é movimento uniforme, tá bom? Deixa eu... Então, olha, esse exercício fala o seguinte. Ah, tá, é um exercício de uma universidade estadual de Londrina, Paraná. Em 1984, o navegador Almir Klee atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo uma distância de aproximadamente 7.000 quilômetros em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média em quilômetros por hora igual a... Bom, ele quer que calcule a velocidade. Bom, você pode utilizar que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Ou ΔS dividido por ΔT. Se você quiser colocar V igual a D sobre T, não tem problema. Tá bom? A distância está em quilômetros. A velocidade vai ser dada em quilômetros por hora. Beleza. Então essa aqui é a nossa distância que ele percorreu. Agora, dias é a unidade de medida de tempo. Então 100 dias é o tempo. Só que esse tempo, para ser substituído, ele tem que estar em horas. O que nós temos que fazer então? Transformar dias em horas. Eu sei que um dia tem quantas horas? 24 horas. Se eu tenho 100 dias, vai ser 100, aí coloca o x do outro lado, multiplica cruzado. Isso. 1 vezes x igual a 100 vezes 24, fica 2.400 horas. Então fica 2.400 horas que ele percorreu. Para achar a velocidade agora, é só jogar na fórmula. Ó. Velocidade é igual a distância, que é 7.000, dividido por 2.400. Corta um zero em cima, um zero embaixo, duas vezes. Vai ficar 70 dividido por 24, que dá quanto? Deu 2,9. Na minha calculadora deu assim, 1,6 e aí continua. Então, olha, essa velocidade, se ele falar assim, ó, num exercício, ah, essa velocidade foi aproximadamente de, poderia falar que era 3. Porque o 3, quando você vai arredondar aqui nessa casa decimal, aqui do uma casa depois da vírgula, o 9 é maior do que 5, soma 1, vira 3. Então, poderia falar que a velocidade média seria aproximadamente o igual, e o tracinho em cima igual a 3 quilômetros por hora. Mas ele falou na resposta que é apenas 2,9 quilômetros por hora. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Tá bom? Depois que você resolve o exercício, ainda pode ter a questão de arredondamento. Tá bom? Arredondamento foi uma das segunda aula que nós fizemos, ou terceira aula. Tá bom? Que falava sobre medidas. E depois nós falamos sobre o arredondamento antes de falar em notação científica. Então, beleza. 2,9 foi a resposta. Tá bom? Exercício número 2. Entenderam, pessoal, o exercício número 1 direitinho? O tempo estava em dias, tinha que passar para horas. Divide distância pelo tempo, você encontra a velocidade média. Vamos fazer o número 2.
Ó, exercício número 2. Um automóvel parte de um hotel no quilômetro 78 de uma rodovia e leva os hóspedes até uma fazenda de gado no quilômetro 127 dela. A distância percorrida pelo automóvel na ida e depois retorna ao local de saída. Então ele quer essa distância aqui, ó. Ó, pelo desenho, supondo que tem uma rodovia que ela mede em quilômetros. No quilômetro 78, aqui é o hotel. E aí saiu do hotel, foi até a fazenda, que fica no quilômetro 127. Aqui é a fazenda. Que distância que tem entre o hotel e a fazenda? Quanto que é esse delta S? Como que nós podemos calcular o delta S? Pela fórmula, se você quiser fazer, é a posição final menos a posição inicial. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair as distâncias. Final, 127, menos 78. Dá quanto? 127 menos 78. Isso, 49 quilômetros. Ele andou 49 quilômetros na ida, mas ele quer saber a distância de ida e volta. Olha, ele quer saber a distância de ida e volta. Então você precisa somar a distância que ele percorreu, vai ser 2 vezes 49, que dá quanto essa distância? 98 metros. Então a resposta, letra E. Então essa seria a resolução do exercício, olha. Às vezes você faz o cálculo, né, e acha que já encontrou a resposta, tipo aqui, mas só que ele quer saber, né, lendo direitinho o exercício, a distância de ida e volta. Beleza? Então esse é o exercício número 2. Podemos passar para o próximo? Exercício número 3. Tá, exercício número 3. A composição ferroviária de uma locomotiva e 40 vagões desloca-se a velocidade constante de 10 metros por segundo. Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Então, o tempo que demorará para atravessar um viaduto de 200 metros de comprimento será de... Essa aqui eu copiei errado, esse enunciado aqui, ó. Por isso que eu até voltei aqui para ver
se estava certo ou não, tá bom? Mas o enunciado aqui ficou errado, tá bom? O enunciado não, né? Só as opções de marcar, tá bom? Que eu havia copiado na hora de montar aqui a aula e aí ficou errado, mas não tem problema não, vamos resolvê-lo, tá bom? Então, nesse exercício que fala o seguinte, que um trem, né, uma locomotiva vai atravessar um vagão ou vai atravessar um viaduto. Então, lembra o seguinte, ó, que se o viaduto aqui, ele tem comprimento, que por onde ele vai passar, vamos falar que ele vai passar por aí. Aqui seria o viaduto. E ele tem 200 metros. E se você for perceber, o trem, cada parte tem 12 metros. E ainda ele tem a composição aqui, ó, de mais, não vou desenhar tudo aqui, fazer 3 pontinhos aqui para chegar no último. Esse trem todo, ele tem que tamanho? Porque é o seguinte, pessoal, ó, na hora que ele vai atravessar, ele tem que atravessar o último vagão aqui, olha, para considerar que ele atravessou, não é isso? Então ele tem que atravessar o último vagão aqui. Então ele tem que atravessar completamente o último. Senão, se ele atravessar só a locomotiva, as outras componentes do trem tá lá dentro ainda. Então, para ele atravessar o viaduto de 200 metros, ele vai ter que andar o tamanho todo dele, que vai ter que passar, e mais os 200 metros. Não é só os 200 metros que ele vai ter que andar. Certo? Então, esse exercício aqui, o pega desse exercício seria isso, né? Que ele tem que andar os 14 mais 1, 15 compartimentos. Aqui é o 1, aqui é o 15. Todos eles têm tamanho 2, 3, 4. Todos eles têm tamanho de 12 metros. Então, a distância, o tamanho aqui, ó, vai ser 15 vezes 12. Esse é o tamanho total dele, que dá quanto? 180, que foi o que a colega disse, né? 180 metros. Então, ele vai andar 180 mais 200 metros. Então, a distância que ele vai percorrer é essa. Que vai dar quanto? 380 metros. Ele vai percorrer 380 metros com qual velocidade? De 10 metros por segundo. A velocidade é igual a 10 metros por segundo. Se você for jogar na fórmula do tempo, né, aí você, da velocidade média, você encontra o tempo, que é o que ele está procurando. Tempo, falei quanto? Lembra, olha, eu falei para vocês que para não decorar a fórmula, tem o triângulo verdade. Deus vê tudo. Se eu quero encontrar o tempo, eu pego a distância e divide pela velocidade. Então, tampo o tempo, vai sobrar quem? D dividido por V. Então, D dividido por V é o tempo. Então, o tempo aqui vai ser de quanto? De 380 dividido por 10. Corta um zero em cima, zero embaixo. 38 dividido por 1 dá 38. Então, foi de 30, o tempo foi de 38 segundos que ele gastou para atravessar. Certo?
Então, aqui tá errado, que eu copiei errado os índices aqui para marcar as opções alternativas, né? Mas a resposta é 38 segundos que ele vai gastar para atravessar completamente aqui. E o último vagão sair fora aqui da linha de marcação para que ele atravesse o viaduto, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é um estilo de exercício que às vezes eles cobram. Automóvel atravessando a ponte, ou um caminhão, o caminhão tem 20 metros e a ponte tem 200, alguma coisa assim, 100 metros. Então, sempre você tem que lembrar que deve se considerar esses comprimentos, né, adicionais que o exercício mostra para você também, tá bom? Se ele fosse considerar esse locomotivo aqui como um ponto material, que não tem dimensões, ele nem falaria que ela é composta por vagões, que cada vagão tem 12 metros, tá bom? Então, isso seria, né, a ideia desse exercício número 3. Todos conseguiram entender direitinho? Ou alguém ficou com algo mais ou menos? Então, na hora de resolver o exercício, você tem que considerar toda a distância que ele vai percorrer. O problema desse exercício aqui é que essa locomotiva ela tem que atravessar completamente, desde o primeiro vagão até o 15º. Que na verdade um é a locomotiva e 14 vagões, então por isso que eu coloquei 15. Tá bom? Então ele tem que atravessar completamente. Para que ele atravesse completamente, ele vai ter que andar essa distância aqui, ó, que é os 180 metros, mais o comprimento do viaduto que ele teve que passar aqui também. Ele vai passar pelo viaduto, então também tem que somar essa distância aqui que ele vai percorrer. Tá bom? Então essa seria, né, a distância que ele percorre. É o comprimento do viaduto mais o comprimento do trem, que é de quanto? De 380 metros. Para achar o tempo, você pega por esse triângulo aqui que eu ensinei vocês para fazer, né, Deus vê tudo, o método para você lembrar, né, como que resolve e tira a fórmula, tá bom? Faz o triângulo, coloca D em cima, a velocidade, divide e coloca o tempo. E aí você tem a fórmula da velocidade média. Se você quer encontrar o V, V é a distância dividido pelo tempo. Lá na definição que nós vimos, tá assim, a velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Tá bom? Essa é a definição correta, né? Usando a simbologia que nós estamos representando aqui. Mas sem esse simbolismo, na hora de resolver o exercício, ΔS é a distância, né? ΔT é o intervalo de tempo, T. Então aí você pode usar. Agora, se você quiser encontrar a distância, você multiplica o V vezes o T. V vezes T, você encontra a distância. Então, ó, na hora de resolver o exercício, tem que lembrar que a velocidade média é a distância total percorrida pelo intervalo de tempo total também. Tá bom? Tem um outro exercício que ele pede para fazer cálculo de velocidade média. Se não me engano, acho que é o próximo. Não, não é o próximo, é o quinto. Mas vamos fazer esse exercício número 4 aqui. O exercício número 4. Numa corrida de carros, suponha que o vencedor gastou certo tempo para completar o circuito, desenvolvendo uma velocidade média de 240 km por hora. Essa é o V, né, a velocidade média. Sendo a distância percorrida pelo vencedor, essa aqui é a distância, ΔS, ou apenas D. O tempo gasto, o tempo para que ele completasse a corrida foi de... Qual que é o tempo que ele gastou? Né, ó. Na dúvida, não lembra, não sabe onde consultar a fórmula, D, V e T. Coloca no cantinho e lembra, tá bom? Então, tempo
é igual a distância dividido pela velocidade. Distância dividido pela velocidade. Tempo vai ser igual a 360, que é a distância, dividido pela velocidade, que foi 240. Tem dois zeros, um em cima, um embaixo, simplifica. 36 dividido por 24 dá quanto? 1,5. 1,5 horas. Qual que é a resposta que você vai marcar? Olha, sem olhar ali resposta, identifica por que a resposta é 1 hora e 30 minutos. Isso. O 0,5, metade, isso mesmo. E metade de 1 hora equivale a 30 minutos. Isso mesmo. Metade de 1 hora, 30 minutos. Então ele andou 1 hora e 30 minutos. Isso mesmo. Se fosse 0,4 que desce, aí você vai pegar o 0,4 vezes 60. Como deu 0,5, faz 0,5 vezes 60, que é igual a 30. Se fosse 0,4, só 6 vezes 4, 24. Então vai dar 24 minutos. Então tem que observar isso na hora de fazer. Você até pode fazer a transformação modificando a unidade de medida. Mas é isso que o colega disse, isso mesmo. Metade de 1 hora é 30 minutos. Então 1 hora e 30 minutos é a resposta correta aqui. Certinho. Porque às vezes, pessoal, alguns alunos, 1,5. Aí ele ia achar que era 1 hora e 50 minutos. Certinho? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Tá bom? Mas beleza, tá? Respondido. Esse foi tranquilo, né? Vamos fazer o próximo. Exercício número 5. Oi. Cai na avaliação nossa, esse conteúdo aqui. Somente esse uniforme e uniformemente variado. Somente esses dois que vai cair na nossa avaliação. Tá bom? Bom, na da Daiane também, tá, pessoal? Às vezes você é do primeiro A ou primeiro B, que é a professora Daiane que dá aula, né? Então, às vezes, mas o conteúdo é o mesmo material que nós estamos trabalhando, tá bom? Não sei se vocês viram, até a maioria dos exercícios são os mesmos. O material que é postado é bem parecido um com o outro, tá bom? Às vezes eu passo para ela e ela acha que tem que colocar alguma coisa a mais. Isso é de acordo com a aula dela, tá bom? Mas aí geralmente nós montamos o material, aí cada um finaliza ele, tá bom? Mas o conteúdo em si é o mesmo. Esse outro exercício aqui fala o seguinte: uma moto leva 2 minutos. Bom, alguns valores, alguns números, eles não vão falar para você o que ele significa. Mas ela leva 2 minutos para atravessar uma ponte. Se ela leva 2 minutos, min é a abreviação de minutos. Isso que é unidade de tempo. Se é unidade de tempo, então nosso tempo, T, 2 minutos. Para atravessar uma ponte com velocidade escalar média. Escalar porque é número, tá bom? Porque existem propriedades escalares e vetoriais, tá bom? Essa parte depois nós vamos estar falando para vocês diferenciar uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Mas quando é escalar, é apenas lidar com números. Então, grandeza escalar, a velocidade escalar média de 72 km por hora. Então, km por hora é a unidade de velocidade. Mesmo se não tivesse
com velocidade de 72 km por hora. Aí aqui nós vamos marcar aqui o V, vale 72, opa, é km. km barra H. Então, 72 quilômetros por hora. Aí o que acontece? Determine o comprimento da ponte. Ele quer saber a distância que ele percorreu, o comprimento da ponte. Então ele quer saber o D. Se você for observar aqui é o seguinte, o exercício está falando que a velocidade ela vai ser, ela está dada em quilômetros por hora, o tempo foi dado em minutos e ele quer saber o comprimento da ponte em metros. Olha, aqui está minutos, aqui está em horas, está em unidades diferentes. Aqui está quilômetros e está em metros a resposta. Então, para facilitar, nós vamos converter tudo para o sistema internacional, porque quando você usa tempo em segundos, velocidade em metros por segundos, a distância já vai ser em metros. Então, nós vamos converter minutos para segundos. 2 minutos tem quantos segundos? 120 segundos. Como que nós sabemos? Porque é 2, deixa eu anotar aqui, 2 vezes 60. Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 2 vezes 6, 12, desce o zero, 120 segundos. Beleza. Agora, nós temos que mudar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundos. Para isso, nós vamos pegar esse resultado aqui e dividir pelo fator 3,6. Tá bom? Por que 3,6? Porque uma hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Quando você divide 1.000, 3.600 por 1.000 vai dar 3,6. Certinho? E se é quilômetros por hora, é só inverter aqui o contrário. Então, por isso que quando nós vamos transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Esse resultado dá quanto? 72 quilômetros por hora para metros por segundo. Vai dar 20. Ó, se você gosta de fazer continha de cabeça, ó, 36 mais 36 dá 72. Então, dá 2 e tem uma vírgula, desce um zero, dá 20. Tá bom? Metros por segundos. Então, olha, eu já tenho aqui os valores que eu vou usar. O tempo, que na verdade aqui eu vou usar o tempo de 120. E a velocidade de 20 metros por segundo e achar a distância. Então, ó, lembra lá do triângulo verdade? Então, do triângulo verdade, Deus vê tudo. Velocidade dividido pelo tempo, distância dividido pelo tempo é a velocidade. Se eu quero a distância, multiplica a velocidade vezes o tempo. Então, a distância que o exercício está perguntando vai ser V vezes T. Essa é a distância percorrida pela moto para atravessar a ponte, que vai ser de 20 vezes o tempo 120 segundos. Distância é igual a quanto? 2.400 metros. Então a resposta é 2.400 metros. Então, nesse exercício, né, ele deu um trabalhinho para nós, né, apesar da continha ser fácil, só multiplicar os números, mas o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que mudar a unidade de medida. Olha, se você bate o olho e olha, vou multiplicar para ver se dá a resposta. Tem o 2 e o 72 dá 144, ó. Cuidado, né, na hora de tentar resolver o exercício, apenas multiplicando ou dividindo os números que aparecem para vocês, tá bom?
Às vezes, né, isso aí tem um peguinho aí, né, que eles falam no exercício, né, resposta falsa positiva. Você olha e já só multiplica ou divide, já dá a resposta. Não pode ser assim, né? Tem que analisar direitinho o exercício, tá bom? Bom, então exercício número 5. Agora exercício número 6. Esse exercício aqui agora, ele é de cálculo de velocidade média. Bom, então até agora nós estamos estudando exercício só de movimento uniforme, no qual a velocidade é chamada de velocidade constante, tá bom? Apesar de nós sabermos que na nossa vida cotidiana, um automóvel nunca desloca sempre com a mesma velocidade. Ele nunca parte com 20 km por hora, ele vai partir do repouso, certo? Então, mas nós estamos idealizando as situações para fazer o estudo dessa parte aí que nós consideramos como movimento uniforme. Bom, nesse exercício aqui ele está falando o seguinte, que um carro percorre a metade de uma estrada de 180 km, ou seja, então ele vai percorrer 90 km, ele vai percorrer a 90 km por hora. E a outra metade ele vai percorrer a 60, então mais 90 km, ele vai percorrer a 60 km por hora. A sua velocidade média no percurso foi de... Quanto será que foi a velocidade média dele? Ó, cálculo da velocidade média, às vezes, nós vamos tentar fazer assim, ó. Soma os dois valores e divide por 2, porque é a metade da distância, né? Então você vai somar 90 mais 60, dá 150. Dividido por 2 dá 75. E aí você vem e marca que o 75. Né? Então, mas o que acontece? Tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse cálculo, porque a velocidade média não é a média das velocidades. Quando eu somo 90 mais os 60 e divide por 2, isso aqui é a média. Tipo assim, você tirou 6 numa prova, tirou 8 e tirou 7. Aí depois você foi e tirou um 6. Qual que é a sua média? Eu vou pôr aqui um 7 também, aqui supondo. Vou pôr nota melhor, né? 7. Aí você tem que somar todos os valores e dividir por quantos termos? Por 4, não é isso? Isso. Aí você tem a média, tá bom? Essa aqui seria a sua média. Velocidade média é diferente. É a distância total dividido pelo tempo total. Essa é a velocidade média, a fórmula dela. Que simplesmente nós falamos que velocidade é a distância dividido pelo tempo, tá bom? Então, para calcular a velocidade média, eu preciso saber a distância total. Qual que é a distância total que ele percorreu? Foi de a metade de 90, outra metade de 90, 180, né? Então ele percorreu 180 quilômetros. Qual que foi o tempo que ele percorreu? O exercício não deu, né? Mas ele disse o seguinte, que os primeiros 90 quilômetros ele percorreu a 90 quilômetros por hora. E os 90 quilômetros seguintes ele percorreu a 60 km por hora. Certo? Então, a partir desses dados, nós vamos encontrar o tempo que ele gastou para ir a metade e depois a outra metade. Qual foi o tempo que ele gastou? Nós precisamos encontrar esse tempo aqui, ó. Para resolver esse exercício, nós precisamos do tempo. E para achar o tempo, o que, que você faz? Divide a distância pela velocidade, você encontra o tempo. Então, eu preciso encontrar o tempo que ele percorreu. O primeiro trajeto, que vai ser a distância 1 dividido pela velocidade 1. O tempo inicial dele, do primeiro trajeto, da metade, vai ser a distância, que é o 90, e divide pela velocidade, que é quanto? 90 também, né? Então, vai dar 1. Então, o tempo total foi de 1 hora que ele gastou o primeiro percurso. O tempo total não, o tempo do primeiro percurso. O tempo do segundo percurso é o tempo 2, vai ser a distância 2, que é a mesma que a 1, não precisaria colocar, tá bom? Dividido pela velocidade 2, que é 60.
Opa, deixa eu apagar aqui e colocar V2 embaixo primeiro. V2, que é a velocidade média 2. Então, o tempo 2 vai ser quanto? Vai ser 90 dividido por 60. Esse tempo 2 aqui foi 1,5, 1h30, certinho? Agora, a velocidade média, nós estamos prontos para calcular ela, que é a distância total dividido pelo tempo total. Quanto que é a velocidade média? Olha, o tempo total nosso aqui é quanto? É 1 mais, isso, 1,5, que vai ser igual a 2h30. Então, nós vamos colocar desse jeito aqui para resolver o exercício, olha. A distância total nós temos que é 180, dividido por 2,5. Quanto que vai ser 180 dividido por 2,5? 72. Então, a velocidade média foi de 72 km por hora. Ó, uma dica para vocês quando for fazer esse exercício aqui. A velocidade média, ela tende a ser a média, tá bom? Ela vai tender a ser a média, mas ela não vai ser exatamente a média, 75 aqui seria. Então, numa prova, se você tivesse que chutar, sem dar tempo de fazer cálculo, tipo lá do Enem, da ADA, qualquer uma dessas provas aí, você iria tentar marcar um número mais próximo, certinho? Você vai marcar um número mais próximo entre os dois valores. Beleza? Então essa é a dica que eu dou para vocês, olha. O mais próximo aqui, que geralmente eles poderiam colocar aqui para você, ó. Tem o 75 e o 72. Viram aqui? Se tivesse colocado, por exemplo, 78, mas a outra velocidade menor aqui, ó, ele vai tender a ficar mais próximo pelo lado da velocidade menor também, tá bom? Então você vai ver, ó, você vai ver que sempre vai ser um valor mais próximo, mas a tendência pelo lado menor do número. Tipo, 75 é menor que 79, ou o 79 é maior e o 72 é menor. Então ele vai atender a ser a média pelo número. Tá bom? Nesse caso, pessoal, é só quando você não tiver tempo mais, estiver fazendo uma prova do vestibular, por exemplo, e aí você precisar de chutar a questão, tá bom? Senão você faz o cálculozinho que não é tão complicado, tá bom? Não é complicado, basta você dividir a distância pela velocidade e encontra o tempo. Soma tudo e divide a distância total pelo tempo total, e aí você tem exatamente a resposta que você está procurando. Tá bom? Bom, o exercício número 7, se não me engano, ele já é de... Ah, esse exercício 7, ele é de encontro de móveis. Nós vamos fazer o 7 e deixar o 8, tá bom? Porque eu quero resolver ainda com vocês exercícios de movimento uniformemente variado. Apesar que na última aula, né, nós resolvemos alguns, né, mas é basicamente aquilo que nós tínhamos resolvido, tá bom? Mas nós vamos fazer pelo menos mais uns 2 exercícios de movimento uniformemente variado também. Ó, 2 móveis A e B movem-se em movimento uniforme, velocidade constante, e no mesmo sentido. Então, o A está indo para direita e o B também está indo para a direita. Suas velocidades escalares, porque são números, têm módulo respectivamente iguais a 15 e 10. Se é respectivamente iguais, é porque é na ordem. O A tem velocidade de 15 metros por segundo e o B tem de 10 metros por segundo. No instante t igual a 0, os automóveis encontram-se nas posições indicadas abaixo. Então, um está numa posição x, o outro está na outra posição y, onde a distância entre elas é de 100 metros. O instante em que A alcança B, ou seja, se A tem velocidade maior que de B, ele vai alcançar, depois vai chegar uma certa posição aqui, ó, que o A e B vai estar no mesmo lugar, tanto o A quanto o B vai estar no mesmo lugar.
Isso significa que eles se encontraram. Ele quer saber qual é esse tempo que gasta para encontrar e depois ele quer saber qual é a posição que eles estão. A que distância da posição inicial eles se encontram. Então o que acontece? Nós temos que montar as equações da uniforme, do movimento uniforme, S0 mais V vezes T. O que nós vamos fazer? Nós vamos adotar que o S0 para o automóvel ele parte da origem do A, o S0A é igual a zero e o S0B ele vai estar na posição de 100 metros. Então, na hora de montar a equação, nós vamos ter que montar as duas. A posição de A vai ser a posição inicial de A mais a velocidade dele vezes o tempo. Montar também a equação do B. SB é igual a S. Pessoal, alguém pode desligar esse som e tá batendo muito. S0B vezes ou mais a velocidade do B vezes o T. Então, nós pegamos essa fórmula e apenas colocamos o índice A para o objeto A, para o automóvel A, e colocamos o B para o objeto B. Certo? Então, a posição do A vai ser quanto? A sua posição inicial, S0 vale 0, mais a velocidade dele, que é 15, vezes T. Então, montamos a fórmula do A. O que você pode fazer aqui é apenas tirar esse zero, que ele não está te ajudando em nada aqui. Vai ficar 15 vezes T. É a equação do A. A equação do B, SB, vai ser quanto? O S0B, que nós adotamos que vai valer 100, porque nós adotamos que o A vale 0. Se você falar que ele vale, supondo 20, o outro vai estar na posição 120. Se essa vale 100, o outro está na posição 200. Se vale 1000, a outra vale 1100. Certinho? Eu coloquei 0 para facilitar as nossas contas aqui, diminuir a equação do A, tá bom? Mas, agora, se vale 100, porque nós adotamos o A como 0, então vale 100 mais a velocidade dele é quanto? 10 do B, então fica 10 vezes T. Pronto. Aqui nós, primeiramente, o que nós fizemos foi montar as equações. Aqui nós temos as equações de A e a equação de B. Agora, para achar o tempo, nós vamos falar que a posição de A vai ser igual à posição de B. Ou seja, eles vão se encontrar aqui, ó. SA igual a SB. SA igual a SB. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar que a equação do automóvel A, que é 15 vezes T, vai ser igual à posição do A, que é 100 mais 10T. Se eu quero encontrar o T, tudo que tem T eu coloco do lado esquerdo. Então, eu já tenho 15 menos 10T igual a 100. Por que o 10 era positivo, mas ele tem um T, tem que passar para o lado esquerdo. Então, era mais, ficou menos. 15 menos 10 vai dar 5. Então, eu tenho que 5T é igual a 100. O T vai ser igual a quanto? 100 dividido por 5. T vai ser igual a quanto? 20. Então, depois de 20 segundos, o automóvel A alcança o automóvel B. E tem 4 respostas, olha. A, B, C ou D. A, E já está fora. Essa aqui já está fora da resposta. Agora, o que nós precisamos fazer é encontrar essa posição de encontro. Para encontrar a posição de encontro, nós podemos resolver tanto a equação de A, que é 15T, ou resolver a equação de B, SB é igual a 100 mais 10T, substituir o T para T igual a 20, que é o tempo que eles vão encontrar. Então, você pode fazer qualquer uma das duas. Se você fizer pela posição de A, ela é menor, então vai ser menos cálculo. SA vai ser igual a 15 vezes 20. SA vai ser igual a quanto? Quanto que é 15 vezes 20?
300. Então, tanto SA como SB vai dar 300. Então, a nossa resposta seria a letra B. Então, isso seria, né, um exercício de encontro de móveis, tá bom? Teria um outro exercício, se não me engano aqui. 8. Nesse exercício número 8, o que diferencia ele do outro exercício? Bom, se você observar, um carro está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. O que está indo contrário ao outro, um deles vai ter a velocidade negativa. E aí você olha no exercício, olha. Dois objetos têm as seguintes equações horárias. Né? Então, se você perceber, essa aqui é positivo. E esse aqui, ó, tem um menos, negativo. Assim sendo, a nossa trajetória, ela tem positivo para cá, ó. Se ele está falando que é no SI, essa posição aqui, olha, ela vai ser dada em metros. Se ele está falando que SA e SB tem isso, então o tempo decorrido até o encontro. O que é o tempo de encontro? Esse tempo aqui, ó, ele vai ser SA igual a SB. Se ele já deu as fórmulas para você, é só você resolver, ó. 20 mais 3t vai ser igual a 100 menos 5t. Qual que é o tempo de encontro? Tudo que tem t eu coloco do lado direito, tudo que não tem, ou do lado esquerdo, tudo que não tem do lado direito. 3t já está do lado esquerdo, menos 5 passa para o outro lado, mais 5, igual o 100 já estava do outro lado, o 20 estava positivo, passa para lá negativo. 3 mais 5 dá 8t, é igual a 100 menos 20, 80. Esse tempo de encontro vai ser quanto? O 80, o 8 que está multiplicando, passa dividindo, t vai ser igual a 8 dividido por 8 dá 1, desce o 0, 10 segundos. Então, o tempo de encontro foi de 10 segundos. Então, nesse caso, olha, ele já deu para vocês a equação montada. Para você não me engano, esse aqui é o exercício número 4 da nossa lista lá. 3 ou 4. Bom, vamos fazer pelo menos alguns exercícios aqui que envolve, ó, nesse estilo de exercício, na hora que você bate o olho, ele já tem esse aqui, ó, m barra s ao quadrado, esse 2 ao quadrado. Isso aqui não é velocidade. Quando aparece o quadrado, você já vai perceber que é aceleração. Se é aceleração, então o que você vai fazer? Você já vai usar as equações do movimento uniformemente variado, que é o v0 mais at e o s igual a s0 mais v0t mais a dividido por 2t ao quadrado, que é o meio de at ao quadrado. Tá bom? Então, essas são as duas equações que nós podemos usar. Se ele fala assim, olha, um veículo parte do repouso, velocidade inicial igual a 0, em movimento e acelera com aceleração constante a igual a 2 metros por segundo ao quadrado, pode-se dizer que a velocidade escalar após 3 segundos, esse é o tempo. Então, você tem que V igual V0 mais A vezes T. O V0, ele diz que é 0. O A é 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo é 3 segundos. Então, na fórmula da velocidade, V0 vale 0, mais o A é 2 vezes 3. Velocidade vai ser de quanto? 0, não soma nada, né? 2 vezes 3, 6. Então, a velocidade vai ser de 6 metros por segundo. Esse é o V, 6 metros por segundo. Oi.
Aqui o que, que nós fizemos? Nós só substituímos diretamente na fórmula os dados que nós tínhamos, olha. Ele disse que parte do repouso, o V0 vale 0. A aceleração, você vai substituir no lugar do A, o valor que vale 2, que é o A. Ele disse que o A vale 2. Poderia ser outros números, tá bom? Nesse exercício ele disse que vale 2. Então nós vamos no lugar do A colocar o 2. E ele disse que ele quer saber qual é a velocidade em 3 segundos depois. Então o tempo nosso decorreu quantos segundos? 3 segundos. Então o V vai ser quanto? O 0 mais A. O A vale 2 vezes o tempo que vale 3. No lugar do T, coloca o número 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 0 dá 6. Então, a velocidade aqui foi de quanto? De 6 metros por segundo. Ou seja, se ele estava aqui no repouso, parado, o carrinho estava aqui parado. Depois, ele vai andar aqui parado. Aí ele sai. Na hora que ele chega aqui, ele está mais rápido. Ele já está a 6 metros por segundo. Então, na hora que ele sai, V de 0 aqui, ó, metros por segundo, aí ele vai e acelera em 3 segundos. E atinge a velocidade de 6 metros por segundo. Não vai dar tempo, pessoal, de resolver mais exercícios. Tá bom? Aqui teria mais da lista que eu passei lá para vocês. Tá bom? Mas aí eu vou postar esse arquivo lá depois, aí depois vocês tentam resolver. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, me procure, tá bom? Manda mensagem para mim, que eu ajudo vocês na resolução, tá bom? Porque o nosso tempo já acabou. E a Zilma não falou nada ainda, mas já acabou o nosso tempo, 10 horas. Tá bom? Zilma. Se não me engano, agora é a professora Francis que vai falar, dar aula para vocês, tá bom?